Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Alô você, alô amigos, amigas, alô pessoal, Sabe Caxias by Bitcom está no ar, muito bom dia. Sextou, finalmente, e finalmente podemos tentar nos conter dentro de casa mais um pouquinho, porque a necessidade está nos obrigando a isso, e estamos na última transmissão da semana deste dia 4 de dezembro de 2020, 23 graus é a temperatura, previsão de chuvas esparsas até a semana que vem, até quarta-feira que vem, tá bom, né? É preciso que chova um pouco mais, inclusive, né? Não está a tempestade, pelo menos na região da Serra, não teve chuva de pedra, precisaria chover mais, isso sim, né? Porque estava tudo seco e muita coisa já se perdeu. Então, não reclamemos, agradeçamos a chuva. 10 horas 19 minutos. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. E o Edinho Soares está em férias, voltará, né, depois para este programa também, e também com outras ideias que estamos aí planejando aqui na nossa Bitcom TV, trazendo em todas as plataformas digitais conteúdo para você ouvir, analisar, pensar, discordar, inclusive, não é? Porque ninguém aqui é dono da verdade. E, portanto, né, estamos juntos na construção do pensamento crítico. Aliás, a necessidade de se construir uma sociedade melhor é através do pensamento crítico. E, portanto, o debate precisa ser aprimorado em todas as áreas: saúde, cultura, economia, enfim. A Sofia Soares está conosco nos bastidores do programa. A gestão da Bitcom TV é do Cleberson Portela e no ar. Então, portanto, né, muito obrigado a vocês todos por estarem conosco. Sabe Caxias by Bitcom. Hoje tem uma entrevista legal, daqui a pouco nós vamos rodar, com o psicanalista Arnildo Rasper. Ele é radicado em Gravataí, mas trabalha em Caxias do Sul também, já esteve no programa, e fizemos um belo bate-papo sobre a questão psicanalítica da sociedade do Brasil, na relação com o mundo. Muito legal. Fica aí, acompanhe, porque você vai curtir, tenho certeza. Você que gosta, né, de exercitar o seu pensamento, pode continuar fazendo as suas coisas aí, não tem problema, né? Ouve como rádio também, se não dá para escutar. Eu faço isso. Às vezes não consigo ficar assistindo ao programa, eu fico ouvindo ao programa. Nós estamos também no streaming de rádio, né? E você pode colocar um fone de ouvido ou deixar o teu smartphone, né, como rádio, e você vai também ter a nossa companhia. E também para o Cafeína de hoje, tem planejada e programada uma entrevista com Aquilino Dalla Santa sobre o livro dele, Porque o Brasil Não Deu Certo, e outros, e fazemos análises bem interessantes. O programa deu 40 minutos até, né? Você pode também, às 8 da noite, estreia hoje o Cafeína com Aquilino Dalla Santa, ele que é também colunista, professor de filosofia há muitos anos, e traz aí também conteúdo de qualidade para que nós possamos juntos, não é, pensar numa sociedade melhor, também para Caxias do Sul. Então, rapidão, né? 10h21, vamos a algumas manchetes, como de praxe temos dito neste programa. Há uma polêmica, uma preocupação com relação à questão do projeto das parcerias público-privadas encaminhada pelo governo municipal para a Câmara de Vereadores, agora em dezembro, né? Na mudança de legislatura, não vejo positivo esse momento, faltando um mês para acabar o mandato dos vereadores, um mês para acabar o governo municipal, mandar um projeto que discute uma questão tão importante, né? Que é o projeto de parceria público-privada. Né? Eu acho que não deveria, na minha opinião, aprovar toque de caixa. Tenho dito aqui todas as reformas, não entro nem no mérito da questão do projeto, nem no mérito da questão se é bom, se é ruim, se tem gasto demais na conta do município ou não, né? Não entro nessa questão. A questão é simples, não é um momento político para se mandar um projeto de tal magnitude para um debate a toque de caixa em tempo de pandemia, no último mês de mandato do Legislativo e do governo municipal, um projeto de tal importância, né? Aí é brincadeira, né? Não acho que
Não faz sentido realmente, né? Então, o projeto de lei que cria programa de PPPs é alvo de questionamento em Caxias do Sul, encaminhado pelo Executivo. Uma das notícias destaques aqui hoje, né? E o Sindicato dos Servidores afirma que a proposta é genérica e prejudica o debate. É verdade. E, aliás, inoportuna, inclusive. Preciso concordar com o sindicato, porque o projeto cria um programa municipal de parceria público-privada. Virou alvo de questionamento nesta semana, encaminhado pelo Executivo em agosto deste ano, mas somente nesta quinta-feira, um dia depois, ele deve ser discutido no plenário da Câmara de Vereadores. A existência da proposta passou a ter visibilidade. Por que não começou o debate lá em agosto, né? Continua essa ideia de empurrar a goela abaixo das pessoas, o debate, né? Ficou desde agosto lá. Agora, em dezembro, já no final das contas, né? Não passa boi, passa boiada também em Caxias do Sul? Não está certo. Caso seja aprovado, o texto permitirá que o município estabeleça parcerias com iniciativa privada e tal. Tudo bem, eu não entro no mérito da questão, a questão é do debate, né? Então, eu acho que fica quando a toque de caixa, no final, né, do último que sair apaga a luz, porque acabou o mandato, a legislatura. Então, quer dizer, inclusive do prefeito, qual é a questão? Né? Deixa para o ano que vem, então, esse debate com a sociedade, com fóruns, com audiências públicas, com explicações melhores. Né? Todo mundo está preocupado em sobreviver por causa da Covid, né? Me parece passa boi, passa boiada. E, aliás, o projeto de público-privado abre né, quê, e pode se abrir aí uma brecha de maiores possibilidades de corrupção. Por isso que tem que ser bem costurado. Né? Se é um projeto bom, beleza, mas né, você vai colocar um monte de coisas na questão, tem que ver como será a fiscalização, como serão essas parcerias, como serão autorizadas, tudo isso tem que ficar muito bem transparente, inclusive né, com explicações do Tribunal de Contas, para que depois né, não se saia pagando a conta, como sempre, né, depois que o dinheiro já sumiu, ninguém mais retorna, ou não tem corrupção em Caxias, todo mundo é santo. Né? Tem que cuidar disso aí. Jornal O Sul, Bolsonaro pede que a população economize energia elétrica. O Bolsonaro é folclórico, né? Uma vez ele disse que se o meio ambiente né, tem problema, né? Então que se faça cocô dia sim, dia não. Isso ele falou realmente, né? Pix já tem 100 milhões de chaves registradas. Assalto em Criciúma, a Polícia Federal investiga lavagem de dinheiro e atuação de facção e mais roubos. Casal suspeito de envolvimento no assalto cinematográfico em Criciúma é preso em Campinas. Senado aprova ampliação do uso do Fundo Nacional de Aviação Civil. Onde é que vai parar esse dinheiro? Né? O dinheiro dos fundos de pensão sempre somem, né? 10h26, Senado aprova projeto de lei que estabelece vacina contra o coronavírus gratuita para a população. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Esperemos que bom senso tome conta desse país. Folha de São Paulo, STF começa a avaliar drible na Constituição para reeleição de Maia e Alcolumbre, né? E em dezembro, pandemia, todo mundo preso, ninguém está aí para nada, né? Até o momento, 4 ministros votaram a favor da reeleição dos dois. Nunes defendeu a recondução de Alcolumbre, né? O drible. Então, para que nós temos uma Constituição, né? Nossa Constituição é um caderninho de anotação. PT muda orientação e aceita apoiar golpistas para comandar a Câmara. Isso no painel da Folha de São Paulo. Bruno Bogossian, se liberar a reeleição, o Supremo será avalista de falcatrua histórica. É complicado, né? Vamos aqui rapidamente também a manchete da BBC News Brasil. As 5 ideias do governo para financiar a renda cidadã que não saíram do papel. Com o fim próximo do auxílio emergencial, o governo ainda não tem plano para os mais pobres em 2021. Olha, o julgamento no STF que pode definir destino de Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e Bolsonaro. Interessante essa notícia aqui, para que a gente entenda, né, que na hora do conchavo todos eles se unem, né? O Supremo Tribunal Federal pode começar a julgar na sexta-feira, hoje, uma ação judicial com potencial para afetar o destino dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, e do Senado, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, além de mexer nos planos do presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido. Legal, né? Essa sigla, sem partido. O processo é uma ação direta de inconstitucionalidade
do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. O partido pede que o STF dê interpretação conforme o artigo 57 da Constituição de 88 e proíba a reeleição para o comando da Câmara e do Senado em qualquer hipótese. Né? Mas eles forçam a barra, estupram a Constituição, né? Parabéns ao PTB, que é constitucionalista nesse momento, né? No jargão, a interpretação conforme é o termo usado para designar um tipo de decisão do Supremo. Neste caso, a Corte decide que apenas uma dentre várias interpretações possíveis de determinada lei ou norma está de acordo com a Constituição. O Brasil precisa ser refundado, né? É fácil, né? Você cria uma regra e os políticos vão lá e estupram a regra, né? E esse é um assunto que nós conversamos também aqui com o Arnildo Rasper, está no Ponto Sofia, uma entrevista bem legal, psicanalista, né? Com posições importantes e também com uma boa companhia para você nesse momento. Fica aí, um abraço. Nós estamos analisando, em companhia do nosso amigo psicanalista Arnildo Rasper, que já esteve no programa outras vezes, e é com ele que nós vamos conversar sobre este conteúdo psicanalítico do comportamento humano para tentarmos entender um pouco mais da sociedade nesse momento, que é a continuidade da pandemia, ou a possibilidade de uma segunda onda ou a mesma primeira onda, o enclausuramento, as questões sociais, o negacionismo, enfim. Arnildo, mais uma vez aqui no Sabe Caxias, é um prazer ter a sua presença, né, sua honrosa presença, você que tem aí uma intelectualidade para colaborar muito positiva para a nossa sociedade aqui também. Gostaria, primeiramente, de dar bom dia, meu amigo, como vai? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia aos telespectadores também, amigos caxienses, né, que estão na mesma esperança que todo o Brasil e outros locais, outros países que já estão, de alguma forma, já entrando agora com uma prevenção maior. E a nossa expectativa, o nosso anseio é de que essas vacinas realmente possam fazer que a gente saia desse estado de confinamento, né? Onde a gente possa novamente retomar aquela vida social. Não que a gente não possa fazer, a gente está, de alguma forma, como já disse outra vez, está restrito, mas com cuidados. A gente tem de se cuidar para evitar a propagação da contaminação. E ainda mais quando se é do grupo de risco, a carência de leitos para um tratamento eficaz, também esse é um grande problema sério, porque, de certo modo, aquilo que eu já falei em outra instância hoje, onde nós estamos totalmente entregues e confiantes, como uma criança se entrega e fica totalmente a dispor daquilo que o pai faz. E esse pai nem sempre está preparado para dar um devido tratamento para o seu filho. Pensando na pandemia, que é uma tragédia excepcional, diferente, ninguém esperava, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que, de quando em quando, a humanidade enfrenta essa anomalia, enfrenta esse tipo de tragédia, como outras. Você sabe, né, Miguel, eu já falei outra vez para ti que nós temos 3 grandes sofrimentos. Um é com o nosso corpo, o outro sofrimento é com os outros, e o outro sofrimento são as circunstâncias da realidade. É o tempo. Por isso, quando a gente encontra alguém, a gente pergunta, como é que tu vais? Sim. Ou pergunta, a segunda pergunta é, será que chove? Isso é o tempo, o calor. Agora está fazendo muito calor,
mas é pouca chuva. Eu não sei como é que está para vocês aí, mas eu acho que é a mesma coisa em todo o estado, pouca chuva. Para alguns a chuva é boa, para outros não tanto. E a terceira questão que é trazido na conversa é, e o fulano? Daí a gente começa a falar dos outros. Então são essas três grandes áreas que fazem com que a gente sofra. E, voltando, a pandemia não foi preparada pelo nosso pai que elegemos democraticamente na nossa sociedade para que ele tenha uma solução. As nossas autoridades não tiveram essa explicação. Só para deixar claro, ilustrado, metaforicamente tu colocas o Estado como um grande pai da sociedade, é isso? Exatamente, exatamente. No momento que uma organização como uma nação, um Estado, se organiza, se torna independente, ela formula o seu próprio estatuto, que é a Constituição, tá? E a partir desse estatuto, essa Constituição, ele vai designar aquele que supostamente sabe prevenir e preparar todas as condições necessárias em caso de uma tragédia. Se não estava preparado, o que ele tem que fazer? Tratar imediatamente para preparar as condições para que todos estejam bem. É isso aí que eu te pergunto, nessa mesma analogia, Nildo, no Brasil, falando nas instâncias governamentais, em todas elas, nós somos uma família aparentemente totalmente disfuncional, né? Porque tem o que se enclausurou corretamente, tem aquele que é o negacionista, tem aquele que não transmite, tem o que transmite, tem aquele que já passou e não se preocupa com a ciência, tem o que se preocupa profundamente, com vários filhos rebeldes e pais despreparados. Como é que tu analisa esse momento do comportamento coletivo do Brasil como um todo? Claro. Eu vejo as autoridades constituídas e instituídas de poder para ocupar a administração dos seus filhos. Aí coloco como todo o conjunto de uma nação como sendo filhos que elegeram um pai democraticamente para comandar todas as necessidades daqueles que moram no Brasil, no estado, no caso nosso Rio Grande do Sul, e no município. Eu, no caso aqui, Gravataí, no seu caso, Caxias, que também parcialmente me pertence, porque eu trabalho aí. Então, eu valorizo quando uma rua tem bom calçamento, mas eu fico triste ao ver uma rua que fica meses e meses esburacada sem ser feito. Por quê? Há uma expectativa do cidadão, assim como há uma expectativa do filho que o pai sabe. Então, diante de uma situação crítica, o filho, o que faz? Ele sai de uma exposição maior à tragédia e vai se ajuntar a quem? A mãe e o pai. Por quê? O pai, para a criança, é o grande herói. É aquele que sabe tudo, é aquele que resolve tudo, é aquele que consegue, na situação crítica, resolver o problema. Nós, cidadãos, diante da pandemia, também esperamos que o nosso pai maior, nos três níveis, federal, estadual e municipal, nós sabemos, nós esperamos que ele foi eleito e ele tem de dar conta. Quando não dar conta, por alguma forma, é como aquele pai que fragiliza a estrutura familiar e expõe o filho para
adoção, para maus tratos, para abandono e assim por diante. Veja, na instância familiar, que é a menor, né? É o círculo mais próximo, um pai não dá conta da sua autoridade em prever as necessidades dentro daquilo que é desejo também instituído da família, que o Estado já prevê. Nós temos aí vários instrumentos para que o Estado tenha total e pleno dever, direito e dever, para intervir quando aquele pai falha. Nós também temos isso a nível municipal, estadual e federal. Temos. Mas nós, geralmente, estamos ainda diante de pais relapsos, incompetentes. Que se candidataram a ter todas as respostas, e pior é isso, né? E estão recebendo a sua contrapartida sem encontrar, né, o caminho ideal para a sociedade, o que gera, quando se perde a confiança na autoridade, grandes problemas, né, para a direção, vamos dizer, do exemplo coletivo. Claro, porque existem muita falta de estrutura cultural. Porque se nós tivéssemos uma maior estrutura cultural, né? Se nós tivéssemos na nossa civilização uma cultura com ditames, com normas, com amostras do que é possível e como é possível enfrentar as dores e os sofrimentos da realidade, isso não aconteceria. O nosso voto é vendável, nós somos imediatistas, nós achamos que o sorriso daquele é melhor do que o outro, ele vai ter soluções melhores, mas porque falta em nós essa base de experiência, de vivência na nossa sociedade. Por exemplo, um exemplo aí bem claro, nós não achamos importante a cultura da arte. Com certeza. E a arte é fundamental. Assim como o pão diário é importante numa estrutura familiar para que ela viva, mas a representatividade simbólica, tá? Para a fantasia, para o imaginário das soluções, ajudam nas soluções. E quem é que é capaz de fazer isso numa sociedade, na sua cultura? É o artista. O artista não mede muito esforço, não mede aquela preocupação diária do pão, ele é mais objetivo, ele é mais abnegado, ele é mais resignado, para mostrar as possíveis soluções dos sofrimentos frente à realidade. Tá? E quando isso é desprezado, nós desprezamos o nosso próprio espelho. Desprezamos a nossa própria história, a compreensão de nós. Porque uma peça teatral, um livro, ela escreve o que é de nossa vida, o que é de nossa existência, é de nossa história. Tá? Quando uma amiga minha escreve um livro, ela não está escrevendo de outras pessoas, de outros países, de outra civilização. Ela pode até escrever, mas não se sabe dizer aquilo que não se sabe. Não se sabe escrever quando não se tem o mínimo conhecimento daquilo
que aconteceu ou no passado ou num lugar imaginário. Sempre aquilo que falamos a partir daquilo que conhecemos, da nossa experiência. Nós podemos dar 1001 resposta imaginária, mas quando nós fazemos uma pergunta para alguém, de antemão, nós já esperamos que a resposta seja exatamente coerente com aquilo que pensamos. Né? Aquela famosa frase do poeta: tu lanças perguntas para os astros, mas já dás a resposta que está no teu coração. Né? No nosso cotidiano, é exatamente a mesma coisa. E o artista é o espelho para nos refletir de como somos nós, os palhaços da vida. E a arte, desde a Grécia, já é essa forma que você destaca muito bem desse contexto intelectual e deixa bem claro no sentido de que, se não conseguimos, ao negar a arte, enxergar a nós mesmos, como representação crítica, até mesmo, metafórica, fantasiosa, ficcional ou realista, seja qual for a expressão da arte, nós estamos indo numa direção completamente estagnada, eu diria, em termos de sociedade, Rasper. Sim. A arte sempre tenta espelhar, representar o nosso cotidiano, o nosso imaginário cotidiano. Não na realidade, porque a realidade a gente vê ali, né? É o pedreiro fazendo a construção. Né? Na arte, o pedreiro pode ser representada com as suas diferentes dores. O que Chico Buarque contextualizou com perfeição, né? Exatamente. A construção. A construção, né? Uhum. Assim como outros artistas, né? Mas Chico é esplêndido, um exemplo bem lembrado. Nós temos um outro grande artista aí que eu adoro, que eu acho que ele não está tendo o devido lugar que ele merece, é o Raul Seixas. Com certeza. Uhum. A sua letra, a sua poesia, ela nos espelha o que nós somos no cotidiano. Alguém pode me criticar, mas ele era um dependente químico. Bom, existem tantas dependências. Né? Então, nesse não dá para nem entrar, né? Eu ainda prefiro uma dependência a uma arte, a uma representação da verdade, da realidade, por mais que doa, do que a fuga para qualquer subterfúgio, seja ele da magia, seja ele da química, ou seja ele na solidão. Ainda mais a solidão, quando é imposta por circunstâncias como nós vivemos, hoje, diante da pandemia, ela é de muito sofrimento e de muita dor. Voltando, o nosso pai não soube trazer soluções para que nós continuemos a ter o nosso espelho, a nossa arte, e que o artista mantenha o seu modo de ganhar a vida, de ganha-pão, apesar dessa situação. Existem formas, existem soluções, mas não é eu que tenho que, nem tu, enquanto jornalista, precisa dessas soluções. Essas soluções, elas têm que ser dadas tecnicamente dentro do que é possível. Para isso nós escolhemos o pai. Agora, Rasper, temos o grande. nós temos criado aqui, pelo exercício,
até mesmo dessa forma de diálogo. E no tempo de jornalismo, às vezes há algum obscurantismo no caminho, mas agora, nesse momento de pandemia, pelo menos tenho conversado com pessoas que têm vivas em si a luz do pensamento, né? Eu diria que há muita gente pensante, mas, porém, você disseste, né, como coletividade brasileira, estou falando que somos brasileiros, a nossa ágora é muito superficial, não há fôlego para aprofundamento na questão cultural, não há preocupação com isso. Então, né, como disse, já citei outras vezes, né, do superficialismo imediatista se tira, né, posturas de necessidades ferozes, como quase no tempo das cavernas, quase rupestre a nossa expressão, eu diria, porque essa fome de cultura nos levou a esse momento que nós vivemos hoje, aonde você vê a reconstrução, e estamos falando em termos materiais, não é a questão, quando se fala o pai, você disseste bem, é o Estado metaforizado, não é Deus, nesse momento aqui do nosso diálogo, não é? Para que fique claro, né? Mas as pessoas, em grande maioria delas, não se formam mais intelectualizadas para, né? Então se demoniza a mídia, uma generalização, esse pai, quando é renegado pelo filho rebelde, ou com razão, né, porque o filho tem razão, às vezes, em contestar a autoridade paterna, e é justo que se faça isso, não se sabe como recuperar a saúde da família disfuncional, que se transformou a coletividade nacional, e vivemos grandes contradições. A pauta de hoje, eu vou te passar depois do Cafeína, e nós até pretendo fazer grupos mais profundos de diálogo entre esses amigos, é justamente isso, um amigo, aquele do Dalla Santa, aqui de Caxias, que talvez tu conheça, amigo nosso em comum, do Cláudio Troian também, que publicou um livro Porque o Brasil Não Deu Certo. E a principal questão, né, é a cultura, como você coloca bem, essa leviandade cultural, né, que nos permite, para te passar a palavra, essa sensação de que sempre se espera, e eu falei isso ontem, um salvador. Né? Aquela criança que está se afogando na banheira sempre acha que o pai vai chegar e vai levantar ela e vai tirar ela dali. Então agora o Sérgio Moro foi trabalhar não sei onde, mas ele não é mais candidato. Né? Então perdemos, né, o superpoder do próximo populista salvador. Quem será? Será o Luciano Huck? Será o Sérgio Moro? Será alguém, né? Será qualquer um? Né? Não estou citando, poder ser esquerda, direita, só estou citando, né, na questão dessa espera do salvador da pátria, ainda como anseio coletivo nacional, para que depois se omita, né? Ou seja, se escolhe um grande pai e a sociedade depois esquece de fazer o seu papel. Esse é um problema que eu vejo com grande preocupação no Brasil. Veja, Miguel, falando em paternidade, né? O que é mais difícil para nós aceitarmos como eram os nossos ancestrais, enfim, de como eram realmente os nossos pais do passado. Porque esses pais, hoje já não existentes mais, e às vezes nem sabemos onde estão sepultados, é eles que constituíram o nosso desejo. E uma das coisas que nos falta enquanto povo brasileiro é saber que nós somos originários, a maioria. Eu não estou falando de uma pequena elite que tem isso aqui como uma grande reserva braçal, uma grande reserva de sangue para lucrar. Tá? Não estou falando dessa parte da nossa sociedade, porque ela é mínima, não chega a 1%, 2%. Estou me referindo à grande maioria. E mais de 50% do nosso povo brasileiro, os seus documentos históricos, onde poderiam, de alguma forma, reconstituir a sua história de passado, foram destruídos. Uhum. Esses documentos foram destruídos, porque foram julgados após a chamada libertação dos escravos, foram julgados improcedentes, foram julgados impertinentes,
foram julgados sem valor e inconvenientes, sobretudo para as autoridades. Após a escravidão, os documentos todos foram mandados incinerar. Tanto é, hoje nós não temos história, pouca história, nós sabemos de alguns antropólogos. Um dos grandes antropólogos, Darcy Ribeiro, que conseguiu resgatar um pouquinho dos nossos ancestrais, e sobretudo do povo africano, né? Que perdeu todo, o seu passado foi destruído. E os outros, nós, eu, de origem, descendência alemã, e grande parte dos nossos amigos caxienses, de origem italiana, nós temos um pai ideal que nós não tivemos lá, nem na Itália e nem na Alemanha. Mas sempre na expectativa de lugar em lugar, para onde nós fomos encaminhados, ou para onde nós migramos de um país para outro, a expectativa que ali eu vou ter o meu pai, assim como eu tinha meus ancestrais lá na Alemanha. Sim. Ainda hoje, entre os alemães, eu sou de segunda geração no Brasil. Meu avô veio de lá. As tradições no núcleo fechado, no grupo fechado, onde eu, inclusive, me criei, era como a cultura de lá da Alemanha. Só que lá na Alemanha, ela hoje não existe mais, só que aqui ela ainda é cultivada, porque há um sonho, um desejo que um dia nós alcançamos de como era bom na Alemanha. Só que para os ancestrais nunca foi bom, sempre foi uma busca. Aqui hoje, os descendentes de lá, da minha geração, da minha família, condenam o MST. Porque acham que aqui não precisam ser MST, porque lá na Alemanha foram MST. No século XIX, no século XVIII, a busca da Alemanha para a Prússia, da Prússia para a Polônia, da Polônia para a Romênia, da Romênia para a Ucrânia, hoje Ucrânia, antigamente era, no início do século passado, era a Rússia, e buscando um lugar onde pudessem criar um paraíso igual ao imaginário que tinham lá da Alemanha. Então, nós não temos esses originários lá e dizemos que o Brasil não deu certo. É possível, eu acho, até ir atrás ainda na questão dos irmãos Graco, na reforma agrária, na fundação de Roma, e depois, né, nas revoluções que se teve nesse sentido. Pode-se buscar, inclusive, no mito da Terra Prometida, né, na saída do Egito, em Israel, né, todas são metáforas da busca da felicidade humana, que sempre nesses conflitos, né, foram entre sangues mortos e feridos e pandêmicos, né, criando aí, com muita dificuldade, eu diria, né, Arnildo, os rastros, né, nós tivemos a primeiro, depois aí da queda de Roma, onde se voltou para o campo, né, se desfez os estados, se voltou ao feudalismo, o grande pai era o rei, e aí precisavam os exércitos, depois a reforma novamente, né, o retorno dos burgos. Até hoje nós não temos ainda, infelizmente pela pouca cultura em alguns países, nessa busca de ter uma organização, hoje vivemos ainda um pouco da Torre de Babel, no sentido, eu estou falando de materialismo, mas há um impulso místico nisso tudo, não tem como negar, não é? É pouco tempo, mas ainda nós temos 5 minutos para contextualizar o final, vou te passar a palavra, no sentido de que só agora,
depois de a lentidão da coletividade globalizada tamanha, e você não sabe exatamente as intenções, não é por isso que se contesta, por exemplo, poderes maiores, como a Organização Mundial de Saúde, como a própria ONU. Só depois de 10 meses de pandemia, a ONU percebeu que a pandemia aumentou a pobreza no mundo fora, né? No primeiro dia você já sabe que quem sofreriam seriam os pobres, né? Não precisa a ONU, né? E uma outra questão que eu cito seguidamente, você deve saber, você, aliás, que me apresentou aquele link da Amazon de vários livros gratuitos que tem certeza que foram poucos os que aproveitaram. De lá, eu busquei um discurso do Rui Barbosa, de 1920, cobrando já a urbanização no Brasil, porque na Europa já tinha se feito isso no século XIX, e nós estamos em 2020, 100 anos depois, com 50% só de esgoto tratado. A nossa principal doença, psicanaliticamente falando, para mim, é aquela que vem desde o descobrimento, que é a corrupção, o roubo. Você disse bem, né? Aqui é uma reserva de pau-brasil, de ouro, de quinquilharias, vieram franceses, holandeses, portugueses, alemães, italianos, mas todo mundo querendo achar a terra prometida e se transferiu isso, né, para os congressos. E o povo fica observando como o complexo, né, como coloca o Rui Barbosa também, né, do Jeca Tatu. Veja, toda essa estrutura que tu cita, esse é a esperança do brasileiro como sendo este o pai. Né? Ele deveria ter uma reserva para, numa situação crítica como nós vivemos, não temos. Devia ter uma reserva para, se acontecesse qualquer coisa, houvesse uma possibilidade de imediatamente providenciar um sistema de saúde para que pudesse fazer um trabalho preventivo, né? Eu aí dando sugestões, né, que sou contra a sugestão, mas espelhando o que os outros países fizeram, correr atrás da máquina, na frente da máquina, para que pudessem se agravar, ter soluções, fazer medições, porque alguns países, eu não vou citar nome, né, mas alguns países menores, com menos recursos, menos reserva, hoje já estão praticamente zerados com a infecção pelo coronavírus, o Covid-19. E sociedades que funcionaram melhor. Como? Sociedades que funcionaram melhor usando as suas instituições. Exatamente. O exemplo de pai ali, na individualidade, era de outro ideal de pai. Se nós temos um outro ideal de pai, é óbvio que o nosso voto vai ser direcionado de outra forma. Nós vamos escolher alguém que sorteia reforma de carro ou de casas com dinheiro alheio? E é capaz sim, eu entendo, o populismo... Sim, nós já tivemos exemplos. Os Estados Unidos fez isso, escolheu o Trump, né? Se o Luciano Huck virar presidente do Brasil, fecha a porta. Como diz o Raul Seixas, né? Vamos alugar o Brasil e acabou, né? Não tem mais sentido, né? A promessa que nós tivemos, vamos armar todo mundo que vai ser a solução do Brasil. Vamos transformar isso num grande cenário de bang-bang. Não gostei do teu cabelo, não gostei do teu sorriso, não gostei do teu óculos. Mata. Isto é resolver na impulsividade. É um barbarismo, né? É um escurantismo. Mas isso mostra essa situação de barbarismo que ainda está dentro da nossa cultura e muito forte. Por isso, qualquer proposta de um aclaramento, de esclarecimento, que geralmente é via a arte, via a literatura, via a pintura, via o teatro, via o cinema, e tantas outras formas de expressão, né, onde exatamente nos traz um esclarecimento
Isso somos nós. Eureka, né? Um senso crítico para Isso somos nós. É o dar-se conta que, voltando a falar na arte, nos mostra. E ao nos dar conta de como somos, nós vamos constituir outros ideais para nós. E vamos fazer valer o nosso direito e o nosso, aqui no Brasil, dever de votar para aquele que melhor vai constituir o que é da ordem do nosso desejo, da nossa necessidade. Perfeito. Arnildo Rasper. Quilo de carne no dia da eleição. Né? Ou não é só uma reforma de banheiro no dia da eleição. Não é só um rancho de R$50, o que seja de 100 ou de 20 no dia da eleição. Isto é barbarismo. Isto é de uma pobreza cultural. E esses que praticam isso, o maior interesse deles, que não haja cultura de esclarecimento. Porque nós sabemos, né, eu preciso concluir aqui, meu querido amigo, deixando entre aspas, para que se mantenha, né, a fonte, né, de poder que se alimentam esses abutres, né, da população e nos mantém no atraso. Muito obrigado, meu querido amigo Arnildo Rasper, nós vamos conversar outras vezes. É pouco tempo, mas são gotas, né, de reflexão que, para quem se servir, esperemos que colabore. Mais uma vez, obrigado, Arnildo, um grande abraço. Um grande abraço aos amigos aí. Obrigado, Miguel. É sempre um prazer conversar contigo, tá? Valeu. Valeu, querido. Estamos encerrando o Sabe Caxias nesta sexta-feira. Bom final de semana para você. Cuide-se, nós voltamos segunda-feira com mais assuntos de seu interesse. Muito obrigado. Tchau, tchau. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares.